aqui é o Moisés. Na aula de hoje nós iremos abordar o conteúdo de potenciação, ok? E vamos para lá. Vamos começar já com a nossa definição. Galera, o que é uma potenciação? A potenciação ela vai ser definida por esta frase aqui, ó. É a multiplicação em fatores comuns, beleza? Ou seja, se eu tenho um termo qualquer e multiplicar em fatores comuns, eu vou ter uma potência. O que é isso? Por exemplo, o número a elevado a n. Eu tenho o seguinte, que esse meu a aqui, ele vai ser a minha base, e esse meu n aqui é o expoente. Vai ser esse n aqui que vai definir quantas vezes eu vou estar repetindo o meu a se multiplicando entre ele mesmo, beleza? Então aqui, ó, eu vou repetir o meu a se multiplicando numa quantidade n vezes, tá? Para a gente poder compreender um pouco melhor isso aqui, a gente tem que ver alguns exemplos. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, eu vou repetir esse 2 aqui, ó, 2 vezes. Por quê? Porque o meu expoente é 2. E vai ser o expoente que vai definir quantas vezes eu vou repetir a minha base. Tá legal? Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Tá? Outro exemplo. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. O meu expoente ele é o 3. Ou seja, eu vou repetir a minha base 3 vezes se multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Tá legal? Vamos dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Beleza. Vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu vou repetir o meu 2 se multiplicando 4 vezes. Então vocês já entenderam já o conceito de potenciação. Tá? Então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 ele se repete 4 vezes aqui se multiplicando. Ok? Vamos resolver esse aqui de cima. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E esse exemplo aqui de baixo vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Então esse aqui é um exemplo de potenciação. É algo simples, tranquilo de se trabalhar. Então vamos continuar o nosso estudo. Então aqui eu coloquei umas observações importantes para vocês. Isso aqui, galera, é fundamental vocês terem em mente, ok? Uma observação importante, ó. A primeira delas é o seguinte: todo número elevado a zero vai ser igual a 1, tá legal? Então se eu tenho um número a elevado a zero, o valor dele vai ser 1, tá? De tal maneira que esse a ele deve ser diferente de zero. Por quê? 0 elevado a zero vai ser uma indeterminação matemática. Tá legal? Isso aqui a gente não vai estar conseguindo resolver. Então, a única restrição é essa. Esse meu número que eu colocar aqui no lugar de A, ele não vai poder ser zero, tá? Então, nós vamos ter uma indeterminação. Por exemplo, no exemplo 1 aqui, se eu tiver o número 2 elevado a zero, todo número, por essa definição aqui, todo número elevado a zero vai ser o quê? 1, tá? Se eu tiver no exemplo 2 aqui, ó, por exemplo, 100 elevado a zero, ele vai ser o quê? Todo número elevado a zero é 1. Se eu tiver aqui 0,03, isso tudo aqui elevado a zero, qual vai ser o resultado? 1. Ok? Então isso que vocês têm que ter em mente. Isso aqui, ó, é definição, tá legal? Mais pra frente a gente vai explicar porque todo número elevado a zero vai ser 1, tá? E outra observação importante é o seguinte: todo número elevado a 1, o resultado vai ser ele mesmo, tá? Então se eu tiver qualquer número elevado a 1, eu vou ter ele mesmo como resultado. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 5 elevado a 1. Quanto que é 5 elevado a 1? Se eu estou repetindo 5 uma vez só, então vai ser 5. Tá legal? Agora, se eu tenho um número 6 aqui, esse 6 aqui ele pode ser representado como 6 elevado a 1. Tá legal? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sempre que eu tenho algum número que esteja sozinho, sempre vai ter o expoente 1 ali em cima dele. Tá legal? Então, vamos lá. 0,03. 0,03, ele sempre vai ter um número 1 oculto ali. Tá? Que é a mesma coisa que 0,03. Beleza? Então, espero... Vamos continuar a matéria, galera. Nessa aula aqui, nós iremos aprender as nossas propriedades operatórias. Tá legal? Isso aqui vai ser aplicado
para caso as nossas bases sejam iguais, tá legal? Então, se eu tenho uma multiplicação de um número com bases iguais, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base, tá legal? E vou somar os meus expoentes. Por quê? Vamos ver essa definição aqui. Por exemplo, se eu tenho um número aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao... escurecer um pouco aqui. Ao cubo. Então aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Vocês concordam comigo que isso aqui, o 2 ao quadrado, eu posso escrevê-lo como 2 vezes 2? 2 vezes 2? Então esse 2 vezes 2 aqui, ele vai estar representando o nosso 2 elevado ao quadrado. Beleza? Isso tudo aqui vai ser multiplicado por 2 elevado ao cubo, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Esse 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Ou 2 elevado ao cubo, não tem problema. Tá? Galera, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Aqui não é uma multiplicação de fatores comuns. Então o meu 2 aqui está sendo multiplicado entre ele mesmo. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então o meu 2 aqui eu posso representar como 2 elevado à quinta potência. Tá legal? Então, galera, eu não preciso estar fazendo esse problema dessa maneira aqui. Eu posso pegar e fazer o meu macete, né? Eu sei o seguinte, que esse 5, ele é a mesma coisa que o 2 mais o 3, né? 2 mais 3, 5. Então, eu posso fazer aqui direto, se eu tiver 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo, eu posso fazer como? 2 elevado a 2 mais 3. Eu apenas somo os expoentes. Então, 2 mais 3 vai dar o quê? 5. Então, vai ficar 2 elevado à quinta potência. Tá legal? Então, esse procedimento aqui, ele nos possibilita o quê? A gente está ganhando tempo nas nossas resoluções. Ok? Vamos para a segunda propriedade. Galera, a nossa segunda propriedade, ela diz o seguinte. Se eu tenho um número A elevado a B dividido por um número A elevado a C, aqui eu tenho as bases iguais, né? Se eu tenho uma divisão, o que eu vou fazer? Ao invés de eu somar os expoentes, igual eu fiz aqui na minha multiplicação, eu vou apenas estar subtraindo os meus expoentes. Mas por que isso? Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, um número qualquer, por exemplo, 2 elevado a 3, isso aqui dividido por 2 elevado ao quadrado. Beleza? O 2 elevado a 3, eu posso escrevê-lo como 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 elevado a 3. Isso aqui tudo dividido por 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, tá? A parte de cima é 2 elevado a 3, né? 2 vezes 2 vezes 2. Estou repetindo o meu 2 3 vezes. E a parte de baixo é 2 elevado ao quadrado. Tem isso aqui, o que eu posso fazer? Galera, eu posso cortar os fatores comuns, beleza? 2 com 2, 2 com 2. Isso aqui vai nos resultar apenas o número 2. Beleza? Então isso aqui vai ficar o quê? Apenas o meu número 2. Sempre que não tem nada aqui no 2, quer dizer o quê? Que tem um número 1 oculto aqui. Agora, note o seguinte, galera. Se eu fizer essa mesma conta, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado ao quadrado, vocês concordam comigo que eu posso fazer assim, ó, 2 elevado a 3 menos 2? Não fica mais fácil? 3 menos 2, 1. Então, esse resultado aqui vai ser 2 elevado a 1. Como é o número 1 que está aqui em cima, eu não preciso estar representando ele. Beleza? Então, por aqui que fica a nossa propriedade 2. E outra coisa, eu posso escrever essa propriedade tanto dessa forma aqui, beleza? Quanto dessa forma aqui, tá? Um sobre o outro. Elas significam a mesma coisa. Galera, nessa propriedade 3 aqui, nós temos uma potência de uma potência, tá? Então, vamos entender o seguinte. Sempre que eu tenho uma potência de base A elevado a um expoente B, isso tudo aqui elevado a um expoente C, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base, beleza? E vou multiplicar os expoentes, tá legal? Então vamos ver aqui um exemplo numérico.
Por exemplo, se eu tenho aqui um número 2, vou fazer de caneta preta aqui. Se eu tenho um número 2 elevado a 3, isso tudo elevado ao quadrado, vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que esse 2 elevado a 3 duas vezes? Ou seja, o expoente aqui é 2, não é? Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Tudo bem? Agora, galera, nós temos uma multiplicação que de bases iguais. Sempre que eu tenho um produto de uma potência, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, né? E vou somar os expoentes. Então isso aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 3 mais 3, que é igual a 6. Beleza? Então, galera, da mesma forma eu posso resolver isso aqui diretamente, ó. Se eu tiver isso aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, vocês concordam comigo para que eu encontre esse 2 elevado a 6, eu posso estar multiplicando esses expoentes aqui? Posso fazer isso aqui de uma forma direta, né? Eu vou encontrar esse mesmo 6 aqui da mesma forma. Então, se eu tiver isso aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, eu apenas posso multiplicar os meus expoentes. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 6. E aqui também a resposta. Beleza? Então, agora vocês entenderam o porquê que eu devo estar multiplicando os meus expoentes. Então, é exatamente isso aí. Beleza? Galera, nesse próximo exemplo aqui, nós vamos ter o seguinte, a potência de um produto, ok? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho na minha base A vezes B elevado a C, isso aqui vai ser igual a elevado a C vezes B elevado a C. Da onde nós tiramos essa definição aqui? É o seguinte, galera, vamos dar um exemplo numérico aqui. Por exemplo, se eu tenho um número 2 vezes um número 3, isso tudo aqui elevado ao quadrado. Você concorda comigo que isso aqui vai ser esse número aqui de dentro multiplicado duas vezes? Por quê? Eu estou repetindo 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então vai ser o quê? 2 vezes 3, né? Vezes 2 vezes 3. Tá legal? Galera, aqui todos esses números aqui estão multiplicando. Então a ordem do meu fator não vai estar alterando o meu produto. Tá legal? Então isso aqui eu posso reorganizar. Esse 2 aqui eu posso multiplicar com esse 2. 2 vezes 2 vai ser a mesma coisa que 3 vezes 3. Beleza, galera? Então aqui vocês têm que parar para pensar o seguinte. 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? É 2 elevado ao quadrado. E 3 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado? É, né? Então, essa expressão eu posso estar representando da seguinte forma. Ó. 2 elevado ao quadrado, né? Que é o primeiro, vezes 3 elevado ao quadrado. Da mesma forma, eu tenho o seguinte. Se eu tiver essa expressão, eu vou fazer a expressão aqui de novo, tá? Ó, 2 vezes 3, isso tudo aqui elevado ao quadrado. Eu posso resolver isso aqui da seguinte forma. Eu posso multiplicar o expoente por esses números aqui de cima, beleza? Sempre que não tem nada é porque tem um número 1 oculto aqui, beleza? Então vai ficar 2 elevado ao quadrado, né? Vezes 3 elevado ao quadrado. Beleza, e aqui já encerrou essa conta. Vamos lá, galera. Na nossa propriedade 5, nós vamos ter um quociente elevado a uma potência, beleza? Então, se eu tenho uma divisão de A por B elevado a um expoente C, isso aqui vai ser a mesma coisa que A elevado a C sobre B sobre C, tá? Vocês têm que lembrar o seguinte, na divisão nós podemos representar dessas duas formas aqui, ó, através desses dois pontinhos aqui, ou dessa maneira aqui fracionária, tá legal? Então, essas duas representações aqui, elas significam a mesma coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, vamos dar um exemplo numérico aqui. Beleza? Se eu tenho aqui o número 2 elevado ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por... Perdão.
número 2. Isso aqui é o número 2 só, tá? Número 2 sobre 3 elevado ao quadrado, por exemplo. Galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso aqui, eu vou estar multiplicando essa fração aqui 2 vezes, né? Então, ó, 2 sobre 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Beleza? Galera, na multiplicação de frações, o que eu faço? Eu vou multiplicar o de cima pelo de cima, ok? E o de baixo pelo de baixo. A regra vai ser sempre essa, nunca vai mudar, tá? Então, 2 vezes 2 vai ser o quê? 2 elevado ao quadrado. E o 3 vezes o 3 vai ser o quê? 3 elevado ao quadrado. Então, se eu tenho uma expressão da seguinte forma, 2 sobre 3, isso tudo aqui, elevado ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu pego a base do de cima, né? E elevo ao quadrado. Beleza? E pego a base do de baixo e elevo ao quadrado. É apenas isso. Tá ok? É isso aí, galera. Na aula de hoje nós vimos algumas definições importantes, ok? Vimos propriedades operatórias importantíssimas. Essas propriedades operatórias vocês devem ter no sangue, beleza? São propriedades bastante tranquilas de serem gravadas. Isso aí vocês vão adquirir com a quantidade de exercícios que vocês forem fazer, beleza? Então, não se esqueçam, todo número elevado a zero ele vai ser 1 e todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Galera, espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tenham aprendido de uma maneira clara e simples. Na próxima aula nós iremos abordar alguns exercícios e eu creio que vocês vão conseguir desenvolver de uma maneira bastante tranquila esse conteúdo aí, beleza? Galera, inscrevam-se no canal, ativam o sino de notificação e curtam o canal Integra Rio, beleza? Forte abraço para todos e até a próxima!